Quero conversar com vocês hoje no texto sagrado, um evento, um episódio bíblico, um personagem bíblico, algo que aconteceu, que todos aqui conhecem demais, conhecem muito bem. Abra sua Bíblia em 2 Reis. O capítulo é o de número 5. Nós estamos celebrando, abaixa só um pouquinho esse fundo musical, mas não tira ele não, que está muito legal. Mas abaixa ele mais um pouquinho aqui, no retorno para cá, por favor. Mais um pouquinho. Diminui mais um pouquinho, por favor. Só não tira, porque está bom. Isso. 2 Reis, capítulo 5. Como eu disse, um texto conhecido, uma história conhecida de todos vocês. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre esse momento de Naamã. E o texto sagrado começa em 2 Reis capítulo 5, para o qual eu chamo sua atenção. E já vou te ajudar a achar 2 Reis. 2 Reis está antes de 1 Reis. Olha só como é que é fácil. Está depois de Samuel e antes de Crônicas. Quem achou 2 Reis 5, diga amém. Capítulo 5 diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, o rei, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10.000 vestes, mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te envio Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura você não faria? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne. Querido Senhor, nós estamos diante da tua palavra, e nós rogamos ao Senhor que nos ministre aquilo que o Senhor quer nos comunicar nesta noite. Neste culto de adoração ao Senhor, celebramos o teu nome com um banquete da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Quem diz amém?
Nós estamos no culto do propósito com Deus e nosso tema é reconhecendo a dependência do Senhor, reconhecendo a dependência do Senhor. Nós estamos diante de um quadro, diante de uma história, de um episódio, de um homem que não tinha ideia de quem era Deus, de quem era o Senhor. E o texto bíblico diz que Naamã era chefe do rei da Síria. Olha o pedigree desse homem, olha o que está escrito aqui: era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, ou seja, ele era notório a sua capacidade para a guerra, ele tinha prestígio diante do rei, e a Bíblia diz que ele era um homem de muito respeito, um homem que com certeza tinha um grande equilíbrio, cumpridor dos seus deveres. E a Bíblia então diz que, olha esse detalhe do versículo 1, por ele o Senhor, falando a respeito de Deus. Por gentileza, meu irmão, abaixa um pouquinho o fundo musical no retorno aqui para mim, por favor. Só peço que não tire, mas diminua um pouco mais, por favor. Isso, obrigado, obrigado. A Bíblia diz que por ele o Senhor dera livramento aos sírios. A Bíblia está dizendo que Deus usou Naamã, porque o Senhor aqui está em letras maiúsculas. Deus dera vitória aos sírios através dele. E este homem era varão valoroso, de muito valor. Porém, o texto diz que ele era leproso. E a Bíblia conta aqui para nós, no contexto que eu li, que esse homem fazia peregrinações de guerra para tomar reinos, para tomar posse de valores de cidades que eles conquistavam. E a Bíblia diz que esse homem já havia passado por Israel, e quando dominou e tirou de lá valores, levou várias pessoas cativas, escravas para sua terra. E dentre as pessoas que ele levou cativa, ele levou uma menina. Quando o texto fala menina, eu não sei a ideia que vocês têm, o que vocês pensam, a probabilidade da idade dessa pessoa que o texto chama de menina, mas eu posso lhes assegurar que ela não tinha mais de 12 anos, ela tinha de 12 anos para menos, porque a Bíblia diz que ela era uma menina, e talvez menina, no seu conceito, é a sua filha de 18, de 25, talvez menino seja o seu filho de 30, talvez mamãe me chame de menino, eu com 59, fazendo 59, talvez, quem sabe, né? Então, porque diz que para pai e para mãe, sempre é criança, né? O trata como sendo assim, mas essa era uma menina, e a Bíblia faz-nos pensar nessa história que essa menina fora arrancada da casa dos seus pais e levada cativa para trabalhar na casa desse homem. E esse homem não conhecia Deus nem o poder de Deus, embora já tivesse passado pela terra de Israel. O que o texto diz é que ele era o chefe do exército, ele era o líder das conquistas. E através dele, a Síria era muito beneficiada por conta da sua destreza, por conta da sua qualidade, por conta da sua prudência. Mas o que acontece com esse grande general? O que acontece com esse grande homem? Você já sabe o que eu vou falar. Ele é leproso. Não obstante ao fato dele ser um grande homem, de ter muitas conquistas, ele é leproso. E se ele é um homem rico, se ele é um homem de prestígio diante do rei, se ele é um homem honrado, obviamente que ele já tinha feito de tudo que havia de recursos na terra para resolver o seu problema, que era a lepra que estava atingindo o seu corpo. Então esse era um homem que diante das pessoas desfilava como um grande líder, desfilava diante do seu exército como um grande comandante, mas quando ele chegava em casa, ele não era aquele homem que as pessoas viam, ele era um homem que estava em declínio, ele era um homem que estava morrendo, ele era um homem que por conta da lepra
e eu sei que vocês sabem disso, eu estou só relembrando, que a lepra nos tempos bíblicos, sem condições de medicação, sem condições de solução, levava a pessoa a perder membros do corpo, e um dos grandes malefícios da lepra é que quando ela atingia o sistema nervoso do corpo, a pessoa perdia o tato, perdia os sentidos, ela não tinha mais condições de sentir as coisas. Eu não sei se você já viu uma propaganda antiga que tinha na televisão, de prevenção da hanseníase, que a lepra também é conhecida como mal de Hansen, mas não é sobre isso que eu quero falar. Um dos grandes males dela é fazer com que a pessoa perca a sensibilidade. Por isso que na Bíblia a lepra é uma semelhança de pecado, porque o pecado na vida de uma pessoa vai fazendo com que ela perca a sensibilidade das coisas divinas. E o pecado interessante que ele não apenas faz com que a gente perca, ou com que a pessoa perca a sensibilidade das coisas divinas, o pecado também faz com que a pessoa comece a perder, ou tenha perdas da sensibilidade humana, das coisas da vida humana, porque vai perdendo o verdadeiro apreço, porque o pecado vai dominando a vida da pessoa. Mas é só sobre isso que eu quero falar em relação ao pecado. Eu quero me voltar ao personagem Naamã e usar como relacionamento com esse tema que a gente está tendo, dependência do Senhor. Por que Naamã não aprendeu ou não dependia de Deus? Porque ele simplesmente não tinha conhecimento de Deus. E a gente encontra na história bíblica, dos episódios bíblicos, inúmeras pessoas que não tinham o mínimo de conhecimento de Deus, e por isso não se faziam dependentes dele, porque não o conheciam. Diferente de mim e você, que conhecemos o Senhor. Diferente de nós que conhecemos a Deus, e que nos inclinamos a Ele, nos submetemos a Ele, porque sabemos do poder dEle, cantamos do poder dEle aqui. A gente até foi ousado em cantar, se começarmos a orar, esse templo treme. Então, se esse templo treme, que é o nosso corpo, com a presença de Deus, obviamente nós estamos falando de uma visitação, de uma presença, de uma manifestação do poder de Deus na nossa vida, que quando isso acontece, traz tremor e coloca todas as coisas no lugar conforme Deus quer. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, igreja? Então, esse homem não tinha condições alguma, mas ele já tinha feito de tudo, e aqui nós estamos diante de um homem que estava disposto a fazer muitas coisas para resolver o seu problema. Por sorte, e você não entenda essa palavra sorte vulgarmente, ou por bênção na vida dele, e aí vai lá uma palavra que possa ser conflitante, ele levou para dentro da casa dele cativo uma menina. Por bênção na vida dele, ele levou para dentro da casa dele como escrava uma menina que tinha aprendido a depender de Deus, que estava ali como escrava porque foi capturada da sua casa, da sua terra, mas que havia aprendido com os seus pais a depender de Deus. E quem depende de Deus pode estar em qualquer circunstância, não vai burlar aquilo que é procedimento de alguém que anda na presença do Senhor. Ali estava uma menina escrava que tinha aprendido a depender de Deus, que não obstante ao fato de estar escrava, longe da sua família, fazia o que fazia, mas tinha dependência do Senhor, dependia de Deus, e se aproveitava das circunstâncias, porque quem depende de Deus não se mumifica, depende de Deus, e que você é uma múmia. E aí, eu vou ficar parado? Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, eu estou aqui mumificado. Não, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que Deus é poderoso e que Deus ministra a nós orientação para nós nos movermos em relação àquilo que Ele mesmo quer fazer na nossa vida. Eu reconheço a dependência do Senhor, então vou deitar aqui, Ele vai resolver tudo. A gente sabe que não é assim. A nossa dependência de Deus é o poder dEle, a virtude dEle, que opera na nossa vida para gerar, para promover aquilo que a minha mão não alcança. Onde a minha mão não alcança, a dEle alcança. Ou Ele leva a minha mão para tocar naquilo, ou Ele traz aquilo até a minha mão, porque Ele é todo poderoso. Sim ou não, irmãos? Glória a Deus. Que bom que a gente está se entendendo. Então aquela menina aprendeu a depender de Deus,
E como escrava, ela fazia o trabalho de uma escrava. Mas continuava dependendo de Deus e dependendo das oportunidades de Deus. Por que estou falando isso? Porque a forma como ela age, a maneira como ela age, determinou, embora não esteja escrito no texto, mas determinou uma grande bênção na vida dela, embora não esteja escrito no texto. João, quando vai falar de Jesus, dos seus milagres, tudo que ele fez, ele diz que os milagres que estão registrados nos seus escritos, estão escritos para que creiamos nele e que, crendo, tenhamos vida no seu nome. Mas ele reitera: muitos milagres há que Jesus Cristo fez na presença dos seus discípulos e que não foram escritos. Ele diz: julgo que, se tudo que Jesus Cristo fez, aí ele usa um exagero de linguagem, e ele diz: o mundo todo não caberia os livros que se escreveria das coisas que o Senhor Jesus Cristo fez. Sabe o que João está dizendo? O que está escrito é o mínimo do que ele fez, o que está escrito é apenas um pouco do que ele fez, para que quando a gente nos deparássemos com tudo isso, a gente cresce nele como sendo filho de Deus e como sendo a manifestação mais explícita de Deus na terra. E se isso é uma realidade e nos inspirou a crer, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, por que há tantos corações duros que sequer se movem em fé e mesmo sabendo de tudo, ouvindo tudo, não consegue se desprender disso? Eu já volto na história da menina e talvez ao final. O texto diz que ele tinha feito várias exersões de guerra, várias buscas, e eu posso imaginar no texto que, por conta da riqueza que ele possuía, ele já tinha despendido boas coisas ou grandes coisas para resolver o seu problema, mas nada trouxe solução. Quando ele chegava em casa, ele tinha que tirar as suas ataduras, ele tinha que tirar a sua roupa contaminada pela lepra, para se banhar, para se limpar, para se trocar. E quem você acha que lavava a roupa? Quem você acha que lavava as ataduras apodrecidas ou contaminadas pela lepra? Quem você acha que lavava? A menina. A menina tinha tudo para se enraivecer e dizer que morra o mais rápido possível para eu ficar livre disso. Mas ao contrário, a história é que ela se movimenta com misericórdia em relação àquele que a tornou escrava, que a levou cativa da sua casa e da sua nação, e que por ela ter consciência de que Deus ministrava sobre ela, e não importasse a circunstância que ela estivesse, com certeza Deus estaria operando na vida dela. Ela então se moveu em fé, porque quem traz a notícia da solução para o grande comandante do exército não é ninguém a não ser ela. E ela diz à sua senhora, ela diz à esposa do Naamã, ela declara exatamente assim: tomara, está no versículo 3. Você sabe compreender a expressão que significa a palavra tomara? Como seria bom, se ele fosse lá, se ele soubesse disso. Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Por quê, minha filha? Porque ele o restauraria da sua lepra. Olha o que está escrito aqui, ela não diz talvez haveria uma possibilidade dele se curar. Ela não diz isso, ela não diz talvez ele fosse curado, ela diz: se ele fosse lá diante do homem de Deus, do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela faz uma afirmação, ela desperta num homem com uma necessidade aguda, uma vontade ou um desprendimento de andar mais centenas de quilômetros da onde ele está, para de novo chegar a um lugar que ele já havia passado
e não sabia que ali havia solução para ele, porque quando ele passa por aquele lugar, ao invés dele clamar por ajuda, ao invés de clamar por misericórdia, ele não faz, porque ele não reconhecia a sua dependência de Deus, do Senhor, porque o Deus que ele conhecia era uma imagem que havia na sua terra, apelidada de Rimão, aonde o rei se dobrava e ele se dobrava junto. Para ele era aquele o Deus que havia na terra, mas ele agora se depara com uma verdade que ele começa ou passa a conhecer. Ora, então não existe só Rimão na terra, essa imagem. Então existe um Deus que tem um profeta e que faz prodígio, que faz milagre. Desperta nele um anseio de conhecer a Deus? Não. Desperta nele um anseio de resolver o seu problema. E quando ele se desprende de um lugar tão longe para ir até Samaria, aí eu quero pedir a vocês que comecem a entender a atitude desse homem comigo. Ele não sai porque reconhece Deus, ele sai porque ele quer resolver seu problema. Só que o movimento dele em reconhecer que a solução diante de um provável profeta, de um provável Deus que ele não reconhecia, o seu movimento em ir buscar isso começa a revelar um valor novo para nós na vida de Naamã. Um homem que não conhece a Deus, que não conhece o profeta Eliseu, sai de um lugar distante, caminha, cavalga centenas de quilômetros, acreditando na palavra de uma menina, que ele teria solução para aquilo que ele já havia buscado em muitos lugares. Quando, se não me engano, o livro de Tiago vai fazer uma abordagem de fé, se não for Tiago é outro, mas acho que é Tiago, ele diz assim, mostra-me a tua fé e as obras geradas da fé, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, ele diz que a fé sem obras é morta. E às vezes muitos de nós dizemos, nós dependemos de Deus, mas nós somos hábeis em agir na frente de Deus, ter atitude sem o consentimento de Deus. Nós incorporamos, me perdoe, a síndrome do Jonas, que ele, conhecendo Deus, ele age na frente de Deus. Deus dá para ele uma orientação e ele vai para outro lugar desobedecendo ao Senhor, e ele categoricamente, conhecendo o poder de Deus, ele desobedece Deus, entendendo que estava fazendo um erro. E eu estou lhe falando de um homem que não conhecia o Senhor, que não havia tido relacionamento com Ele, mas acredita na palavra de uma menina, que se ele fizesse aquilo, chegando lá ele seria curado, porque lá havia um profeta de Deus que ia promover aquilo na vida dele. E aí eu te convido a compreender a dependência de Naamã ao Senhor por sua atitude, e a duvidar de muita gente que diz que depende do Senhor, mas não tem nenhuma atitude de dependência. As suas tomadas de decisões são sem consultar o Senhor, são sem depender da palavra de Deus, e até oferecer resistência àquilo que está claro, ser ou não ser a vontade de Deus. Você está entendendo? E a Bíblia então diz que esse homem sai de lá, por causa da palavra de uma menina. E eu sempre, quando falo dessa história, e leio essa história, e medito nessa história, eu fico pensando, o que aconteceria com essa menina, se ele faz essa viagem toda, se desgasta fisicamente, porque ele já era um homem desgastado por causa da sua doença, e ele volta de novo, centenas de quilômetros, de volta para a sua terra, e nada aconteceu com ele. O que você acha que ia acontecer com essa menina? Pois é, mas aquela menina dependia de Deus, e porque ela dependia de Deus, ela informou aquele homem o que Deus poderia fazer na vida dele, correndo risco, porque ela afirma
que ele alcançaria solução para o seu problema. E ele então tem a palavra da sua esposa, que conta isso para ele. Ele vai ao rei e pede permissão para ir. O rei, além de liberar, lhe libera dádivas, presentes, para que ele possa entregar quando chegar a Samaria. E como ele se envolve numa viagem e ele não tem conhecimento de Deus, ele não tem conhecimento do profeta de Deus, do homem de Deus, aonde ele vai? Ele vai ao rei de Israel. E quando ele chega ao rei de Israel, ele encontra uma pessoa arrogante, blasfema, que embora sabendo de Deus, não se envolvia com Deus. Preferia tomar as suas atitudes sem se importar com o que Deus pensava. Aliás, ele sabendo do que Deus pensava e a maneira como Deus queria que ele agisse, ele agia na contramão da vontade de Deus. E quando esse homem chega, está aqui escrito no texto claramente, ele mostra uma carta que vem do rei da Síria, aquele rei que havia ordenado a conquista de toda aquela terra, e ele entrega a carta, e ele lê a carta, e a carta dizia, como está escrito aqui, que em chegando aquele homem, ele deveria dar o jeito dele, e porque ele queria que aquele homem, o seu chefe do seu exército, voltasse para casa curado. O rei de Israel, ele rasga as suas vestes, que era um sinal de contrição, era um sinal de terror na sua vida. Eles faziam isso, ou seja, jogavam na cinza, dependendo da circunstância que eles viviam. Ele rasga a sua veste e ele diz para os seus nobres: o rei da Síria busca ocasião contra mim, ele quer de novo invadir essa terra, ele quer arrumar um álibi para vir aqui invadir, então ele pede que eu faça algo que eu não sou Deus para fazer. Mas uma coisa, irmãos, é eu não ter o poder para fazer. Uma coisa é eu não ter competência para fazer. A menina conhecia Deus e o profeta, sabia, mas ela não se julgou capaz de fazer aquilo, porque senão ela poderia dizer: pastor Fábio, vem cá que eu vou orar pelo senhor, o senhor vai ficar curado. Ela sabia da sua competência, mas ela sabia onde havia solução. Ela sabia que ela não tinha coisa alguma para fazer, mas ela sabia onde tinha solução. E o rei de Israel não só sabia que ele não tinha competência, mas infelizmente, por causa do seu pecado, da sua obstinação, do seu distanciamento de Deus, ele não reconhecia a Eliseu como profeta e como homem de Deus. Tanto é verdade que quando ele não diz: olha, eu não tenho nada que fazer, rasga a veste, vai buscar lá o profeta, aquele baixinho lá, aquele careca, vai lá, aquele calvo, vai lá, que ele se chama por homem de Deus, por profeta, vai lá buscar ele. Não, ele não faz isso. Quando Eliseu sabe do que está acontecendo e que o rei de Israel rasgou as suas roupas, ele diz: para de rasgar roupa, manda esse homem vir aqui. E o texto diz, a Bíblia diz, que Eliseu diz, eu quero ler com você: deixai vir a mim, está no versículo 8. Ele pergunta: por que rasgaste tuas vestes, rei? Ele manda dizer ao rei, ele não vai lá, ele manda dizer, o versículo 8 diz: deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O rei de Israel preferia viver a sua vida distante da vontade de Deus, sem considerar a vontade de Deus, e para ele era melhor que não houvesse profeta de Deus na terra dele, porque era mais uma justificativa para ele dizer: eu não ouvi Deus, Deus não falou, eu não sabia da vontade de Deus, por isso eu estou agindo dessa forma. Então ele preferia andar nessa linha de pensamento, nessa atitude diante de Deus. E eu quero fazer uma pergunta ao seu coração, quero fazer uma pausa aqui para fazer uma pergunta ao seu coração. Se você está fazendo algo na sua vida, em qualquer aspecto da sua vida, que não seja a vontade de Deus, o que você quer? Você prefere que Deus use alguma instrumentalização, alguma coisa para lhe avisar que o que você está pensando, o que você está falando, a forma como você está agindo, não é a vontade dele para a sua vida e que para te libertar? Ou você prefere viver
enganado, viver desobedecendo ao Senhor sem saber da vontade de Deus. Você quer fechar os seus ouvidos, quer fechar os seus olhos para entender qual seja a vontade de Deus para a sua vida. O que você prefere? Você prefere ouvir a vontade de Deus, saber da vontade de Deus e esforçar-se para cumprir o propósito de Deus? Ou você prefere continuar na contramão da vontade de Deus, fora da vontade de Deus, e alegar depois: ninguém me falou, eu não sabia? Qual é a sua preferência? O que você escolhe para você? O texto diz que o Eliseu disse: manda vir a mim, e ele vai saber que ainda há profeta. Há profeta em Israel. E a Bíblia então diz que o Naamã tem mais um golpe de ser frustrado em chegar no lugar errado, e ele vê a atitude do rei, a consternação do rei, e agora alguém avisa ele que ele deveria ir à casa de um profeta. Só que quando alguém diz que ele deveria procurar o profeta, ele com certeza se recobrou ou relembrou da palavra que a menina havia dito, que ele deveria procurar o homem de Deus para que a partir daquele momento houvesse solução para a sua vida. Meus irmãos, não é assim na nossa vida espiritual? Quando nós estamos nos esforçando para buscar a vontade de Deus, as soluções de Deus para a nossa vida, não é que às vezes a gente se depara com momentos, circunstâncias que elas parecem ser tão desfavoráveis, que elas estão na contramão daquilo que a gente está buscando, daquele esforço que nós estamos empreendendo para resolver algo que nós precisamos resolver. Vamos lá, vamos fazer isso ficar assim mais claro. Você faz um propósito de oração, você faz um propósito de consagração, e você começa a orar, e você começa a entrar numa batalha, numa briga espiritual, e nem sempre, quando você se propõe a orar, a consagrar, e praticar o seu relacionamento com Deus para a solução daquilo, nem sempre, naquele exato momento, a coisa começa a perfilar como que vai ter a solução. Muitas vezes, na nossa batalha espiritual, quando a gente decide orar e decide consagrar para ter solução daquilo, buscar algo em Deus, parece que acontece ao contrário. Por que isso acontece? Qual a razão disso? Deus não está ouvindo? Deus não está aceitando a nossa oração? É o diabo que está interferindo? Ou é Deus segurando um pouquinho a resposta dele, para que o nosso coração seja aprovado e o afã da nossa busca seja claro, esteja clara diante de nós? Se nós também só queremos a solução daquilo, porque isso acontece em muitos casos, se nós apenas queremos a solução daquilo e queremos uma ajudinha de Deus, então a gente dá uma que estamos orando, buscando ao Senhor, consagrando, sem muito bem entender o que nós estamos fazendo ou falando, e a partir do momento que a coisa começa a solucionar, a gente vaza fora e esquecemos de tudo. Será que não é Deus permitindo uma prova da nossa fé, da nossa busca pessoal, para saber até quando nós vamos perseverar naquilo? E até que ponto nós cremos mesmo que o Senhor pode sim trazer a solução daquilo que a gente está buscando? Enquanto eu falo com você, isso pode estar acontecendo com várias pessoas aqui. Você pode estar no meio de uma grande batalha espiritual, você está orando para buscar algo, você está clamando ao Senhor por algo, você está se dedicando ao Senhor por algo, e está uma guerra tremenda, uma luta tremenda. Parece que por conta desta guerra, as vozes espirituais dizem: não tem jeito, aquela balbúrdia daquelas comunicações espirituais, que a gente nem sempre compreende o que seja, e a gente começa a se perturbar naquilo que até então a gente tinha segurança. Mas eu quero lhe dizer que se em algum momento isso aconteceu com você, está acontecendo agora, é só por um tempo, é só por um momento. Isso vai fazer com que você saia dessa luta, dessa batalha,
muito mais crente, muito mais perseverante, muito mais confiante, muito mais dependente, porque a sua fé resistiu, entre aspas, o silêncio de Deus, o não mover de Deus imediato em relação àquilo que você buscava. Porque me permita dizer, eu não estou dizendo que seja o seu caso, mas muitos de nós às vezes não se importa muito ou tanto com a vontade de Deus ou com o querer de Deus, mas na hora que nos aperta o calcanhar, de vez em quando eu falo sobre isso aqui, a gente vai correr para Deus, a gente vai buscar pelo Senhor, porque a gente entende, compreende que só Ele pode fazer. Eu repito também uma frase que de vez em quando eu falo aqui, eu acho que não importa muito para Deus as motivações do nosso coração. Eu não estou falando isso de uma forma geral, estou falando na exceção. Acho que não importa muito para Deus a motivação, a razão pela qual a gente o busca, porque as razões que envolvem a nossa busca pelo Senhor, ou a necessidade de o buscar, talvez algumas delas já sejam provocadas ou liberadas pelo próprio Senhor para mover o nosso coração em relação a uma solução que a gente precisa. Deixa eu ser prático. Deus às vezes permite na nossa vida acontecer um incidente, ou um acidente, ou algo que a gente não gostaria que estivesse acontecendo, só para a gente se despertar à oração, à busca dEle e a validar com atitudes a nossa dependência do Senhor. Eu estou confundindo você, ou alguma coisa está sendo iluminada na sua mente, porque eu também preciso ser esclarecido do que eu estou falando, porque eu não estou lendo aqui, mas eu cuido que o Espírito de Deus está aqui, e Ele quer trazer solução para nós aqui, porque nós viemos para cultuar o Senhor, e eu quero declarar com a palavra que estou compartilhando, e com o Espírito de Deus está na minha vida e na sua, que o Senhor vai esclarecer muita coisa para nós hoje, nesses minutos que eu já tenho que parar. Que o Espírito de Deus nos guie a toda a verdade, que o Espírito de Deus nos traga toda a revelação, e que a gente não superestime a nossa fé, nem subestime a nossa maneira de nos colocarmos diante de Deus, porque o diabo trabalha nesses dois extremos. Ou ele quer que a gente ache que nós somos uma pessoa de muita fé, a ponto de idolatrarmos a nossa fé. Entenda o que estou dizendo. Idolatrarmos a nossa fé. Não, eu tenho muita fé. Ora não, a questão não é ter muita fé, a questão é depender de Deus integralmente na minha vida a todo tempo. Ou Ele quer que a gente ache que a nossa fé não funcione, para a gente subestimar a nossa maneira de crer. Não adianta crer, não adianta clamar, porque não há resposta, não há solução. Ou então a gente pende para o outro lado, enquanto que o Espírito Santo quer que a gente esteja no nível, no equilíbrio, na dependência. Entender que nada é movido pelo nosso poder, mas tudo é movido por conta da nossa dependência e da nossa decisão e do nosso posicionamento, porque a maioria das coisas na nossa vida não são movidas enquanto a gente não compreender e não declarar e não nos quebrantarmos e chegarmos no lugar onde Deus quer que a gente chegue. Você pode entender isso? Também estou tentando entender, e confesso que estou tentando entender a minha vida toda, mas eu estou entendendo mais hoje do que entendi ontem. Eu estou compreendendo mais nesse ano do que compreendi ano passado, e eu espero que você também, em nome de Jesus. Amém ao Senhor. E esse homem poderoso, que já invadiu aquela terra, que não tinha que pedir a ninguém, ele agora tem que sair da presença do rei e ir em busca de um profeta que ele não conhecia. E o que o texto diz é o que você já sabe, porque o que Naamã tinha em mente: eu sou servo do rei da Síria, eu sou comandante do exército do rei da Síria, eu não sou qualquer pessoa. Aqui entre nós, você não acha que ele entendia do prestígio que ele tinha? Você não acha que ele, quando chegava conversando com seus botões, uma maneira de olhar, olhando para dentro de si, de pensar, olhando para dentro de si: poxa vida, eu tenho poder para fazer tantas coisas, eu comando um exército grande que domina as cidades, domina as nações, e eu não tenho poder de resolver o problema na minha pele.
A minha pele está sendo carcomida, exterminada, a minha carne já está sendo tocada, sai secreção de pus, a minha pele e a minha carne já está contraindo uma nova cor por conta desse mal que me atingiu, e eu comando um exército de homens, mas não comando nada aqui. A Bíblia diz de um certo centurião romano, que ele disse para o Senhor: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas assim como eu digo aos soldados que eu comando, vai, ele vai, vem, ele vem, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ficar curado. O que aquele homem estava dizendo? Ele estava dizendo: assim como eu comando homens e mando ir e vir, Jesus, eu creio que o Senhor comanda o mal que está lá no meu servo. Se o Senhor mandar sair, vai ter que sair, porque o Senhor tem o comando sobre tudo. Sabe o que Jesus diz a respeito dele? Eu sei que você sabe. Nem mesmo em Israel encontrei uma pessoa com tanta fé. E sabe o que chocava as pessoas do tempo de Jesus? Jesus, quando vai se referir a Naamã, no capítulo 4, versículo 27 do Evangelho de São Lucas, ou Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, eu não gosto de falar São Lucas, me perdoe, do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 27, Jesus diz para aquelas pessoas que estavam ali, não aceitando a sua palavra na sua própria terra em Nazaré, ele diz: no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado. Escute o que Jesus diz: no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, a não ser Naamã o Ciro. Ou seja, o que Jesus está dizendo, que ele está retratando, que Ciro sai lá da Síria, Ciro nada, Naamã, quem falou que é Sírio? Que Naamã sai lá da Síria e vem a Israel, vem a Samaria para ser curado, e tinha leprosos ali, israelitas, ali em Samaria, e nenhum deles foi curado, porque eles estavam perto da cura, mas nenhum deles foi movido em fé, nenhum deles deu credibilidade, nenhum deles alcançaram cura. Mas um homem sai lá de longe, movido pela palavra de uma menina, e ele anda quilômetros e quilômetros com a sua vitalidade física esgotada por conta da degeneração, muito mais de Naamã, porque quem fala para Naamã não é nem Jesus, ele nem se deparou com o Senhor Jesus, ele é uma menina escrava que poderia, de certa forma, estar tramando uma mentira para ele ir morrer no caminho, para ele nem conseguir voltar de novo. Tal é a sua debilitação ou debilidade física, esgotamento. Mas ele recebe aquela palavra e ele acredita naquela palavra que ele recebeu. Ele não lança dúvida, tal é o seu desespero, tal é a sua necessidade. Parece que alguns de nós, às vezes, me perdoe falar isso, ou me permita falar isso, precisamos nos desesperar em relação a alguma coisa, para que a gente se solte da nossa falta de ousadia e lancemos-nos no Senhor e demos credibilidade à palavra do Senhor com mais ímpeto, com mais força, porque Deus espera e quer fazer grandes coisas na nossa vida, mas Ele quer que haja uma fé operante no nosso coração, que haja uma dependência tão aguda que a gente diga: se Deus não fizer, ninguém mais faz, se Ele não fizer, eu estou perdido, e a gente se lança com ousadia ao Senhor. O que estou dizendo? Estou dizendo que algumas coisas da nossa vida podem, ao invés de melhorar, piorar, até que a gente aprenda a verdadeira devoção, o verdadeiro quebrantamento, a verdadeira dependência do Senhor. Essa palavra de juízo não, ela é de bênção, porque Ele nos leva a compreender e a nos submeter ao Senhor, sem haver necessidade alguma que a nossa luta aumente. Ao moço que foi curado no tanque de Betesda pelo Senhor Jesus, não pelo tanque,
Jesus o encontra no templo e ele diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você se lembra desse episódio? E o que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Com essa suposta dependência, com essa alegação que a gente diz que a gente sim depende do Senhor. Será que isso é verdade para nós? Ou será que a gente já entendeu a vontade de Deus e a gente oferece resistência com a nossa atitude? E nos inserimos contra a vontade de Deus e preferimos achar que há neutralidade nessa batalha espiritual, enquanto não há. A verdadeira verdade da vida, abusando do português, é que eu e você estamos envolvidos numa batalha espiritual que a gente não tem noção. Eu estava conversando com o irmão essa semana, na verdade atendendo ele numa conversa aqui na igreja, e na verdade aquela conversa que era um atendimento meu a ele, se tornou um atendimento dele para comigo, e a gente estava compartilhando de coisas que a gente conhecia, sabia ou pensamos conhecer. E eu estava analisando alguns fatos da minha vida, enquanto conversava com ele, e em dado momento eu parei e falei: meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Olha o nível de batalha espiritual que eu estava envolvido. Eu não tinha consciência do nível de batalha que eu estava envolvido. Eu não tinha consciência do risco que eu estava correndo. Mas graças a Deus, que tudo aquilo foi passado, tudo aquilo foi vencido. Aquela luta travada, difícil, foi vencida. E hoje eu posso celebrar, Deus estava ali presente. Não é diferente de você. Você já passou por tanta luta, por tanta dificuldade, e que se você fosse escrever um livro ou apenas uma folha, você descreveria o que você passou e você anotaria assim: Deus estava comigo, por isso eu consegui vencer esse momento da minha vida. Deus me ajudou, Deus me fortaleceu, Deus me iluminou, Deus segurou na minha mão. Por isso que eu consegui atravessar essa fase da minha vida e estou aqui na presença dEle para o glorificar. Esse poder não veio de mim, essa força nunca foi minha, isso tudo foi liberação dEle que me ajudou em tempo oportuno, porque eu achei graça diante do Senhor. Essa é a história da sua vida. Reconhecer a dependência do Senhor é reconhecer que você está aqui não por seu mérito, mas você está aqui pelo mérito divino, pelo mérito do Senhor, por mérito da sua palavra, por mérito do Espírito Santo. Você pode dizer amém? E esse homem chega diante do profeta. Por que eu estou gastando tanto tempo? Esse homem chega diante do profeta e o profeta nem vai falar com ele. Naniquinha abusada, nem veio falar com ele. E ele, o que ele entendia, eu estava falando sobre isso e falei outras coisas, mas o que ele diz aqui, e eu sei que você sabe também que eu vou falar isso, o que ele diz aqui no versículo 11, ele imaginava uma coisa: bom, já que a menina falou que ela tem um homem de Deus, um profeta do Senhor, eu vou chegar diante dele, ele vai se colocar diante de mim, e se é esse braço que está podre, apodrecido, ele vai tocar o lugar podre e vai restaurar. Se é o peito que já se decompõe, a carne apodrecendo, ele vai tocar a mão no meu peito e vai sarar. O que Naamã entendia e pensava é que ele tão somente ia chegar diante do homem de Deus e, por conta de ser quem ele era, o homem ia respeitar a sua condição. Ele falou: não, você é um chefe de um exército do rei da Síria que já passou aqui, já fez tanto estrago, eu quero que você saia logo daqui, eu reconheça que eu sou profeta, que tem Deus, então deixa eu te curar logo. Mas nada como viver, meu Deus, me ajuda a falar, nada como viver um período difícil, ou uma provável falta de solução para algo, para a gente ter que descer um degrau a mais na nossa humildade em relação a Deus. Nada como uma dificuldade a mais na minha vida, Deus me livre, Deus te livre também, para que a gente desça mais um degrau em submissão ao Senhor, para reconhecer a autoridade dEle e a nossa dependência dEle. Nada como um problema se intensificar mais, para que daqui a pouco se levante um testemunho muito maior do que um pequeno testemunho que se levantaria.
Nada como alguém que já venceu um problema e achar que foi legal porque já venceu, e agora dar graças a Deus porque já venceu aquele grande problema. Mas quando nós estamos vivendo o cerne do problema, a grande dificuldade, nada como uma doença num filho pequeno, para ver que a gente é totalmente impotente. Nada como uma doença no filho de uma pessoa que trabalha na área da saúde, que cuida de pessoas, e que quando chega diante da sua criança, se vê tão aflita ou aflito, que embora já fez aquilo na vida de um monte de gente, mas faz aquilo e faz com receio. Por quê? Porque agora está lhe doendo na carne. E eu e você sabemos que quando dói em nós, é muito mais complicado. Quando dói em nós, é muito mais difícil. Mas quando dói em nós, o êxito e a alegria da vitória também é muito maior. E a gente sai daquela luta, daquela batalha, daquela provação, muito mais crente, muito mais confiante e muito mais reconhecendo o poder de Deus e muito mais dependente desse poder do Senhor. E talvez seja esse o lugar que Deus queira levar a todos nós de reconhecimento. Está pregando maldição para mim? Não, estou apenas dizendo que as aflições do presente século são instrumentos de Deus para que a gente o conheça mais do que a gente a conheça, porque, como diz o cântico, aquilo que nós temos visto não passam de gotas, além daquilo que Deus quer mostrar para nós. E se você, o melhor que conhece a Deus aqui, conhece muito pouco, além daquilo, em comparação àquilo que Ele quer revelar. Você pode dizer amém a isso? E o texto então diz que não aconteceu nada daquilo que o Naamã esperava. Ao contrário, presbítero Davi, o camarada nem sequer sai para atendê-lo. Que profeta petulante. Não sai para atendê-lo, apenas manda alguém, um criado, um garoto, uma pessoa, dizer, manda para ele se banhar 7 vezes lá no Rio Jordão que ele fica sarado. E a palavra diz, está escrito aqui, que ele fica indignado. Você sabe o que é indignação? Você já ficou indignado? Indignado, revoltado, aborrecido. Que petulância é essa? Se fosse para mergulhar em rio para ficar curado, era só ele passar um fax, um e-mail, um zap lá para a Síria. E eu mergulhava no Abana, no Farpar, que são rios de água muito melhores do que essa água do Rio Jordão aí de Israel. Não tem água que se assemelhe, se era para ficar curado. As águas de Abana e Farpar, que são rios de águas cristalinas da Síria, podia até ser melhor e até mineral. Mas não foi lá que Deus mandou ele mergulhar, foi ali no Rio Jordão. Então as saídas que alguém possa dar para resolver as suas crises, elas podem até ser estrategicamente boas, mas se elas não vêm da vontade de Deus, da boca do Senhor, elas serão insuficientes para resolver qualquer coisa. Mas aquela que vem da boca de Deus, é só lançar a rede do outro lado, de dia, na hora que não é para pescar, que vai pegar uma grande quantidade de peixe. Você está aí? Você pode dar glória a Deus por isso? Eu sei que eu tenho que parar. E a Bíblia então diz que ele foi com indignação e vazou, vou embora. E eu fico pensando na menina, aquele homem voltando para a Síria indignado. Pensa, ele não apenas ensaia uma volta à Síria frustrado, mas ele volta indignado. Ele vai voltar, ele está aborrecido, está enraivecido. E talvez se ele volta para a Síria, eu vou ter que imaginar a cena. Talvez o prefeito Joel, ele até dá um mergulho no rio, vou ver se aqui funciona. Já que ele mandou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, mergulhar 14, para garantir. Só que a palavra não era em respeito ao que ele vivia lá. Ele precisava viver uma outra situação completamente diferente ao que ele estava acostumado a viver, para ele compreender, para ele entender que Deus não precisa de facilidade para operar um grande milagre. Eu vou repetir de novo, Deus não precisa de facilidade para operar um grande milagre da nossa vida. Quanto mais difícil, melhor para Deus, para que Ele revele o seu grande poder. Você pode dizer amém? Quando você diz amém, você diz, eu não importo que piore um pouquinho, porque vai dar lugar à revelação do poder do Senhor na minha vida.
Imagina ele voltando indignado, enraivecido. O que ele ia fazer com aquela menina? Mas ele tem servos, ele tem soldados, que o chama e fala assim: andamos tantos quilômetros, centenas de quilômetros para vir aqui, e o homem mandou você só mergulhar no rio aí, está ali o rio ali, mergulha 7 vezes. Você não faria uma coisa difícil, não pagaria um alto valor para ter a solução? Então ele não pediu dinheiro nenhum, não pediu valor nenhum, só falou para você ir ali mergulhar que você vai ficar curado. Qual o problema estando aqui de ali mergulhar? Isso nos faz pensar sobre nós, às vezes estamos tão perto do milagre de Deus na nossa vida, daquilo que Ele vai fazer, e a gente retroage por conta de um momento determinante, definitivo na nossa vida, que era só uma atitudezinha a mais. Mas a gente prefere abrir mão de toda a nossa vida, de tudo que nós fizemos até aquele momento, por conta daquela coisinha, sabe por quê? Olha para mim, porque atingiu o nosso ego, atingiu o nosso orgulho pessoal, atingiu o nosso pedestal, nos mandou descer na nossa vanglória, vai fazer com que a gente perca o nosso prestígio de alguma coisa e nos expor ao ridículo. Olha lá o grande chefe do exército da Síria, mergulhando nas águas turvas do rio Jordão. Primeira página do jornal na Síria, Naamã paga mico. Mas ele tem gente que o ama perto dele, que diz para ele: nós já estamos aqui, o esforço foi tão grande para chegar até aqui, não é agora que a gente vai desistir só por causa disso. E eu pego isso e falo para você: você já chegou até aqui, você já está aqui, não é agora que você vai desistir, não, é só um pouquinho mais, é só um pouquinho mais. Um pouquinho mais para quê, pastor? Um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente ouve um estrondo alto, e a trombeta de Deus tocando, aleluia, a gente é sacado daqui, e a gente sobe olhando para ele, dizendo para o outro: epa, já imaginou? Quando eu vejo um vídeo de alguém saltando de helicóptero, saltando de paraquedas, o cara doido, eles ficam voando lá até abrir o paraquedas. Que troço de doido, se fosse eu, misericórdia, não ia dar frio no estômago, não, ia dizer frigobar no estômago. E eu fico imaginando que a gente não vai fazer esse sentido de alto a baixo, a gente vai fazer de baixo a alto. Eita glória, de vez em quando eu penso nisso, a gente subindo, a igreja subindo, e a gente vendo a terra cada instante mais distante de nós, e algo fica para trás e algo está à frente, um alvo. Aleluia, glória a Deus, oh aleluia. Quando o inimigo te enclausurar, te encurralar em alguma circunstância, a Bíblia diz: levantai os vossos olhos e olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, Deus está dizendo: não deixe que nada neste mundo te pese as pernas para te segurar aqui. Tem alguma coisa te incomodando, te importunando, te segurando? Olha para cima, porque daqui a pouco tu sobe. Aleluia, vai haver um momento que a glória não vai descer, que o recurso não vai descer, nós que vamos subir a encontrar o Senhor nos ares, e a Bíblia diz: assim estaremos para sempre com o Senhor. Você pode dizer amém? Fique de pé para eu parar, senão eu não paro. O ânimo que vocês estão se levantando, vocês parecem que querem que eu continue mais meia hora. E aí ele atende o conselho dos seus servos, dos seus soldados, e ele vai lá, e ele mergulha você sabe, eu não vou fantasiar, ele mergulha 7 vezes, e quando ele sobe, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, que ele desceu e mergulhou no Jordão, está no versículo 14, 7 vezes, porque eram 7 que o profeta havia mandado.
mergulhou 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus. E interessante que ele não mergulhou a primeira vez e começou a sumir uma manchinha. Ele mergulhou a segunda vez e começou a fechar uma ferida. Ele não mergulhou a terceira vez e a cor começou a voltar, sair o verde ou amarelado daquilo que estava já ali cheio de pus ou de secreção. Não. Ele mergulhou 6 vezes e nada aconteceu. Exatamente nada. Quando ele mergulha a 7ª, aconteceu tudo. O que o texto nos inspira a entender é que aonde saiu a pele, a carne já estava sendo deteriorada. E olha o que o texto diz. Quando ele mergulha a 7ª vez conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne tornou. Bom, se a carne tornou, ela tinha ido embora. Se a carne tornou, é porque já havia buracos no corpo dele, que além de não ter pele, a carne já tinha sido carcomida, apodrecida e ido embora. Mas quando ele mergulha a 7ª vez, a sua carne tornou ao lugar que ela já tinha saído, apodrecida, e o texto diz que a sua carne tornou como a carne de um menino, e a Bíblia diz que ele ficou purificado. Ele creu na palavra de uma menina. Eu tenho que pensar. E a sua carne tornou como a de um menino. Ou seja, em quem ele creu e a maneira como creu, foi o milagre que aconteceu. Eu quero dizer para você com essa história, que esse homem viveu uma grande experiência de depender de Deus, que eu não vou comentar o restante porque a gente não tem mais tempo. E através desse episódio na sua vida, não só ele conheceu o Senhor. E é claro que eu tenho que pensar. Você acha que aquela menina continuou escrava? O que você acha? A Bíblia não conta a história. Mas o que você acha? O que você pensa? Aquela menina que foi instrumento de Deus para fazer um grande milagre na vida daquele homem. E a sua parte no milagre foi apenas contar que havia solução. E que ele podia agora ir no lugar certo, porque toda a solução que ele havia procurado até então não tinha acontecido, porque ele sempre procurou no lugar errado. Mas a parte dela no milagre foi apenas dizer onde era o lugar certo. Quem disse para você que é você que tem que trazer solução para o seu amigo de emprego, para a pessoa da sua família, para o seu vizinho? Não. Você apenas tem que saber e falar do lugar certo, onde ele vai conseguir a solução daquilo que ele precisa. Porque se você fizer isso e ele cumprir a parte dele, Deus não vai falhar com a parte dele, o milagre vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Você vai receber a recompensa daquela pessoa? Não, você vai receber a recompensa diante do Senhor. E se existe uma prova nesta terra, pastor Fábio, que comprova que eu dependo do Senhor, é quando eu notifico alguém que há solução em Deus para qualquer coisa que alguém esteja vivendo, e que a pessoa pode sim mergulhar na vontade de Deus, investir o seu tempo e a sua vida em Deus, que ele não vai se arrepender, e que um dia, não na hora que o Naamã voltar, mas na hora que o nosso Senhor Jesus voltar, alguma coisa vai acontecer com quem informou a glória e a misericórdia do Senhor. Você pode dizer amém a isso? Agora olhe para mim, e se a gente fizer assim, olhe para cá, se a gente fizer assim, ó, não falar, fazer segredinho, esse aí merece morrer, esse aí merece ir para o inferno, esse aí não merece salvação. Se a gente se colocar no lugar de Deus, ao invés de informar a solução, e formos juízes das pessoas, e não vou falar porque, se a menina fala, não vou falar porque ele fez o que fez,
Não importa o que ele fez, importa que eu sei o que é a solução para ele, eu vou declarar. Aí compete a ele decidir ou não, fazer ou não fazer, mas eu vou dizer o que eu preciso dizer. Que o Espírito do Senhor encha a minha boca, encha a minha mente desta comunicação da verdade de Deus e das soluções do Senhor para quem está precisando. Se você quer saber, hoje você conviveu com pessoas que estão precisando de um milagre de Deus na vida dele, dessa pessoa precisa de uma solução do Senhor, e cabe a você, cabe a mim, cabe a você que está aí, cabe a todos nós informar. Se ele vai comprovar que é homem de Deus na terra, profeta de Deus na terra, é outra questão. Cabe a nós informar que é a solução de Deus para qualquer pessoa. Mas antes que a gente informe isso a alguém, a gente precisa viver. A gente precisa viver, para que a nossa vida igualmente seja um testemunho da competência divina. Você pode dizer amém ao Senhor? E eu peço perdão a você, eu, Ednei Natural, por conta do tempo que eu tomei. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Querido Senhor, eu não sei, e mesmo que soubesse, eu não teria habilidade alguma, discernimento algum, para decifrar solução para ninguém aqui, pontualmente naquilo que acontece com cada um. Mas nós sabemos o caminho da solução. Nós, a igreja, reconhecemos o caminho da solução para tudo em nossa vida. E este caminho de solução é aos pés do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, porque nós não somos dependentes do Senhor só porque estamos aqui ou porque abrimos a nossa boca e dizemos que Deus pode fazer, mas nós provamos e mostramos a nossa dependência do Senhor quando nos submetemos à tua orientação, quando nos submetemos à tua direção, quando nos submetemos à tua ordem, quando nós nos submetemos à tua vontade e ao teu querer.